Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Bom domingo para vocês. Desfrutem desse dia que é o dia do Senhor. Queremos viver hoje um dia realmente consagrado ao Senhor. Não só hoje, como todos os dias das nossas vidas. Queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Dar todo o nosso melhor, assim como Paulo fez. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem ainda algo a falar para nós. Me abençoe nessa manhã, seja com meus lábios, meu coração, todo o meu ser. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa fluir para os irmãos, seja com os irmãos, seja com essa palavra encorajadora, restituidora, salvadora. Senhor Jesus, te amamos, Senhor, por essa palavra. Amém, irmãos? O Alimento Diário, essa série de A Cumplicidade na Obra do Senhor, esse volume aqui, ele termina hoje. Então amanhã começa uma nova série. E só para os irmãos saberem, o Márcio amanhã, segunda-feira, estará aqui para distribuir quem é sócio do do livro Na Minha Mão. Ele estará disponível aqui das 5h30 até 7h30 da noite. Das 5h30 da tarde às 7h30 da noite para distribuir o alimento diário com um novo livro ainda, né, para quem é sócio do livro Na Minha Mão. Amém? Então, a partir de amanhã, começamos uma nova série do alimento diário. E para terminar hoje essa série, nós vamos ver aquilo que o Silvio iniciou no domingo passado, sobre o autor, o apóstolo Paulo. E nós vamos dar continuidade sobre o que o Silvio começou falando no domingo passado. Então, para começar, nós vamos ver o que Paulo, né, como é que foi essa investida do Senhor na vida de Paulo. Paulo foi uma pessoa muito, muito especial para Deus. Porque ele era um hebreu de hebreus, né? Ele era membro da seita mais rigorosa do judaísmo, que são os fariseus. Mas antes disso tudo, ele foi carinhosamente separado por Deus antes de nascer. Em Gálatas 1,15, eu quero ler para os irmãos, fala isso. Então, em Gálatas fala assim, ó, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, antes de ele nascer, foi separado por Deus. Então, ele era uma pessoa que não só ele, né? Como também nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, também fomos chamados e separados antes do nosso nascimento, né? E ele tinha uma origem, Paulo. Ele tinha suas credenciais, ele tinha o seu currículo. Em Romanos 11 diz assim, Romanos 11, 1, fala assim, Romanos 11, 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel? Aí, né, discorre sobre o capítulo 11 de Romanos. E também ele teve um nascimento, Saulo, no caso aqui era Saulo o nome dele. O nascimento dele está registrado em Atos 22, 3. Vou ler para os irmãos. Vou ler um pouco. Eu estou vendo aqui um pouquinho, irmãos,
da vida de Paulo, né? Como é que ele foi, como é que ele era antes de ser salvo pelo Senhor. Ele tinha uma vida totalmente consagrada a Deus, ele amava a Deus. Então, em Atos 22, 3 diz o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. E sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então essas eram as credenciais de Paulo, né? Ele era zeloso, ele foi instruído aos pés de Gamaliel numa faculdade, numa universidade da época, muito conceituada, que ele estudou toda a palavra de Deus daquela época, ele sabia tudo do Velho Testamento, sabia da origem do homem, sabia da vida de Deus, restaurando, tirando o povo do Egito, trazendo para a boa terra, enfim, ele sabia tudo sobre o Velho Testamento. E também ele tinha uma linhagem. Filipenses 3. Antes, porém, ele tinha também, como é que era a vida dele? Em Atos 26, um pouquinho mais para frente, depois aqui do Atos 22, Atos 26, 4, 5 dizem: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. E assim, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, segundo a seita mais severa da nossa religião. Então, ali a lei, com seus mandamentos, seus desdobramentos da lei, com a sua tradição, ela se tornou uma religião. Se tornou o judaísmo, a religião judaica, que estava toda baseada na lei de Moisés. Então essa foi a vida de um fariseu e ele vivia nessa seita, como ele diz aqui, severa, essa seita muito severa da religião judaica. E a linhagem dele está em Filipenses 3. Filipenses 3, diz assim, 3, 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, sem erro. Então, essa foi toda a formação de Saulo. Mas o que para mim era lucro, depois nós vamos ver isso aqui. Isso considerei como perda por causa de Cristo. Então nós vamos ver o que aconteceu na vida de Paulo quando ele se deparou com o Senhor numa caminhada, numa ida, perseguindo os santos que invocavam o nome do Senhor em Damasco. Então, e não só isso, ele também, ele praticava tudo isso que ele acabou de falar aqui. Ele não era só teórico, mas ele fazia tudo isso. Ele era praticante de tudo isso que ele acabou de falar. Então, em 1 Coríntios 15, 9, diz assim, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus. Perseguia a igreja. Porque ele considerava a igreja também uma seita, que era o caminho que ele falava. Então ele também perseguia a igreja, né? E a igreja, ela tem uma característica, ela invoca o nome do Senhor, né? Então ele perseguia não só a igreja, mas os santos
que invocava o nome do Senhor. Então ele praticava isso. Também em Atos 7, aqui é muito chocante isso aqui, né? Em Atos 7, 58, fala assim: e lançando fora da cidade o apedrejaram. Isso aqui em relação a Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Paulo, ele foi conivente com a morte de Estevão. Ele dava o parecer dele. Então ele consentia com a morte. Ele era cúmplice dos fariseus. Ele era cúmplice aqui de uma maneira negativa. Ele matava, ele perseguia a igreja e ele também assolava a igreja. Não só os irmãos, mas as irmãs também. Então, em Atos 8, dando continuidade, fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Atos 8:1. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, ele participava ativamente das saídas, das empreitadas contra a igreja, da perseguição contra a igreja. E o Pedro Dong, ele fala muito bem na semana passada e nessa, que Saulo foi preparado como um radical extremista. Ele era um radical, ele era um fanático pela religião judaica. Mas ele fazia tudo isso sem saber de algo que a gente vai ficar sabendo hoje, que a gente já sabe, mas ele não sabia, né? Então ele tinha uma vida intensa, mas ele vivia isso tudo na velha aliança. Na velha aliança. Ele procedia segundo os ensinamentos da velha aliança. Vamos ler isso em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 6. Olha assim, vou ler o 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Olha aqui, ele sabia. Mas o Espírito dá vida. Então tudo isso, ele tinha um background dele, ele tinha conhecimento de causa. Porque ele passou por tudo isso, ele pôde escrever isso depois. Para os coríntios, para os romanos, para os gálatas. Então eu estou lendo aqui como que ele procedia enquanto ele não conheceu ao Senhor, não conheceu a vida da igreja. Então ele vivia intensamente na velha aliança, na aliança da letra, na aliança que mata, Senhor Jesus. E não só isso, o 14 diz assim, mas ele fala assim: se o ministério da morte ao 7, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério, se o ministério da condenação, que é o da letra, da lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então ele estava falando, depois que ele conheceu o Senhor, então ele estava também fazendo uma recordação de como ele agia antes de conhecer o Senhor. E os sentidos deles, até hoje, no versículo 14 diz assim: mas os sentidos deles,
dos judaizantes, da religião judaica, até hoje, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não sendo-lhes revelado, que em Cristo é removido. Olha que preciosidade isso. Ele tinha conhecimento de causa, ele poderia falar dessa maneira. Mas aleluia, que um dia a história dele mudou. A vida de Paulo mudou. Senhor Jesus, ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor. E nós vamos ver agora. Então, por que eu li sobre tudo isso? Apesar de ele amava a palavra, amava o Senhor, ele não sabia de alguns detalhes. Ele estava desconectado, como o Marinho comentou. A conexão dele estava ruim em relação às coisas completas, da obra completa do Deus Pai. Ele estava meio por fora. Ele precisava ser atualizado. Ele precisava ser reconectado. Ele tinha que ser religado com a obra de Deus em alguns detalhes que ele ainda não tinha tido a experiência. Então aqui nós vemos que o Senhor teve um encontro com ele no caminho para Damasco. Ele foi reconectado com o Senhor. Aleluia! Aqui nós vemos que ele provou da vida de Deus. Ele teve uma experiência com a nova aliança, que é a aliança do Espírito e da vida. Ele não sabia, ele sabia do Deus Todo-Poderoso, o Jeová Salvador, mas ele tinha só uma experiência com o Espírito de santidade, o Espírito do Velho Testamento. Ele não tinha tido a experiência ainda do Espírito após a ressurreição do Senhor, após a ascensão do Senhor. Quando ele soprou nos discípulos, recebei o Espírito, ele não tinha essa experiência. Quem possuía essa experiência eram os discípulos que andavam com o Senhor enquanto ele vivia na terra. Então ele não teve essa experiência, mas ele teve aqui agora, mudou a vida de Paulo essa experiência. Então ele foi reconectado diante dessa nova aliança. Então em Atos 9, vou ler para os irmãos aqui, ele foi reconectado com o Senhor em Atos 9. Ó Senhor Jesus. Então em Atos 9, 3 fala assim: seguindo ele estrada fora, eu vou ler Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então ele praticava mesmo isso aí. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, ele estava alegre, né? Chegando próximo devia estar exultante, extasiado com isso. Vou prender mais um monte de gente. Mas o Senhor tinha uma mudança de paradigma na vida de Paulo aqui. E subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente, irmãos. Era meio-dia que uma luz brilhou. Era uma luz mais forte que a luz do meio-dia. Brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que me persegues? Então nós vemos aqui, irmãos, o Senhor pregou o evangelho para Paulo aqui. Quem que você acha que devia pregar o evangelho aqui? Pedro? João? Tiago? Eles tremiam de ouvir falar o nome de Saulo. Tremiam na base, eles tinham medo. Tinha que ser o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa vida. Tinha que ir até Saulo para salvá-lo, porque ninguém tinha coragem. Mas o Senhor apareceu a ele e pregou o evangelho. Como que você sabe que ele pregou se ele não falou da cruz, se ele não falou da morte do Senhor, da ressurreição? Mas ele falou isso aqui, ó. Uma luz do céu brilhou. Uma luz celestial.
Uma luz celestial. E não só isso, uma voz celestial também ele ouviu. Então, Saulo, Saulo. Ele conhecia o nome do Senhor, do Saulo. Ele sabia quem era Saulo? Claro que sabia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o filho ele é o primogênito da criação. Ele estava lá desde a fundação do mundo. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele conhecia Saulo. E quando Saulo ouviu isso, ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Mais outra revelação aqui. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vocês acham que Saulo sabia quem era Jesus? Ele sabia hebraico, o grego e o latim. Sabia tudo. Então Jesus é o Salvador, é Jeová. Falou, mas Jesus está morto lá no sepulcro. Ele não sabia que o Senhor tinha... Quer dizer, falava-se que ele não cria que o Senhor tinha ressuscitado. Não, mas o Senhor está morto lá no sepulcro, Jesus. Aí ele fala assim, então ele ouviu o evangelho da boca do Senhor. Então esse encontro, ele fala assim, mas levanta-te, não fica aí caído, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, contudo ninguém. Mas aquilo foi para ele. Foi uma pregação particular, especial. Ninguém mais ouviu, só Paulo, só Saulo. E com isso, o que aconteceu? Paulo se levantou, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, não enxergava nada. Ele tinha que perder todo aquele paradigma da velha aliança. Ele tinha que ficar cego. Assim como o véu que estava no coração deles, quem está na velha aliança, tem um véu no coração. Estão cegos, cegados. Ele ficou cego, mas os seus olhos interiores ficaram abertos. Por 3 dias e 3 noites, ele não comeu e não bebeu. Sabe o que ele ficou fazendo nesses 3 dias? Ele ficou orando ao Senhor. Por causa daquela visão disso que aconteceu com ele, ele começou a ter um feedback, um filme, foi passando um filme na mente dele, de tudo aquilo que aconteceu, que ele matou Estevão, consentia na morte. Ele falou, meu Deus do céu, aconteceu isso, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor Jesus! Essa foi uma salvação completa, cabal. Foi a única que existe registrada igual a essa. Não existe mais nenhuma. Entendeu? E o Senhor sabia que ele perseguia. Ele falou, por que me persegue? Ele sabia tudo. Sabia que ele perseguia o caminho, né? Então, por que você me persegue? Ele falou, mas eu não te persigo, Senhor. Eu persigo quem te invoca. Ele, naqueles 3 dias, ele começou, então, peraí. Estou perseguindo não só os crentes, mas também o Senhor. Então, para ele entendeu que o Senhor e a igreja é uma coisa só. É algo orgânico. Senhor Jesus. Então, ele recebeu o mais elevado evangelho aqui, nessa história maravilhosa sobre a salvação de Paulo. E não só isso. Ele, depois foi visitado por um irmão, Ananias, um irmão que morava em Damasco, para introduzir Saulo no corpo, na vida orgânica da igreja. Aí ele fala sobre isso. Ananias fala em 11 assim. Então o Senhor lhe ordenou, o Senhor fala para Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aqui, irmãos. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, eu não quero ir lá, esse cara, mas o Senhor falou, vai lá. E ele foi até lá. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, já chamou ele de irmão,
Porque ele já recebeu o Senhor, quando ele fala, quem és tu, Senhor? Aquele espírito, o espírito todo inclusivo, não o espírito de poder, não o espírito econômico, mas o espírito essencialmente entrou para dentro da vida de Paulo. Mas economicamente ainda, o espírito econômico, como nós acabamos de cantar aqui, Deus é um e é três, Deus maravilhoso, ele recebeu, quando Ananias foi lá, o Ananias introduziu Saulo na vida da igreja. Como que fala aqui, ó? Fala assim. Então Ananias impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito todo inclusivo, é o Espírito depois da ressurreição do Senhor, coisa que ele não tinha ainda. Ele recebeu o Espírito todo inclusivo aqui nesse dia. E não só isso, imediatamente caíram-lhe dos olhos como escamas e tornou a ver. Aleluia! E a seguir levantou-se e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi introduzido no corpo de Cristo. Aleluia! Aqui começa agora a mudança na vida de Saulo. Irmãos, eu vou falar resumidamente sobre isso. Então, ele tinha que agora, ele foi, depois de recuperou a visão, ele foi ainda lá para Damasco, pregou na cidade falando que o Cristo tinha sido ressuscitado, que Jesus é o Cristo, que ele teve uma experiência. E depois disso ali, os judeus que moravam em Damasco resolveram tirar a vida dele. Queriam matá-lo. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos... Olha aqui, irmãos. Saulo tinha discípulo. Ele era tão influente lá em Damasco que poucos dias que ele ficou lá, ele já conseguiu discípulos. Fala assim, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto desceram-no pela muralha. E foi para Jerusalém, levaram a Jerusalém para juntar-se com os outros discípulos e conhecer a vida da igreja de uma maneira mais prática. Porque ele queria discutir, queria fazer isso, queria fazer aquilo, né? Então falava assim, ó, estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida lá em Jerusalém também. Então ele era complicado ali, apesar de ele ter recebido a vida do Senhor, ele estava cheio de conhecimento que precisava ser restaurado esse conhecimento, precisava passar pela morte e ressurreição. Então, ali, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. E ali ele ficou em Tarso por aproximadamente 3 anos. Aí esses 3 anos ele começou ali receber do Senhor umas visões celestiais, a economia de Deus, tudo que o Senhor queria infundir nele nesse período. E não só isso, também em 2 Coríntios 12 fala isso. Senhor Jesus, o Senhor precisava usar Paulo, mudar o nome de Saulo para Paulo. E fala assim em 2 Coríntios 12, que ele teve uma visão. Aí ele fala assim, ó, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, um homem em Cristo. Ele já se coloca como um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Então, lá na Arábia, nas regiões da Arábia, ele foi para lá também, né? Ficou lá também recebendo as revelações e visões do Senhor. Para ele ser constituído
com a nova aliança. Aliança do Espírito, não da letra. Aliança de um coração de carne, não um coração duro. Ó Senhor Jesus! Então ele teve essas revelações do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Então ele foi revelado sobre Cristo e a igreja. Como ele deveria agora se comportar, se conduzir. Como ele deveria deixar para trás tudo aquilo que ele aprendeu. Todo a sua bagagem espiritual, que para nada mais serve agora aqui na nova aliança. Ele precisava reaprender a vida dele. Então ele ficou lá em Tarso por um bom período também. E não só isso, irmãos. Paulo mudou completamente a atitude dele. E ele foi fiel. Foi fiel, assim como ele foi fiel no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, no judaísmo, ele também foi fiel às visões que recebeu do Senhor. As palavras inefáveis que ele recebeu do Senhor. Ele foi fiel, porque ele recebeu tudo do Senhor. Então fala assim, 2 Coríntios 12, fala assim, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, dessas palavras inefáveis, dessas visões. Salvo nas minhas fraquezas. Aquele já se viu fraco. Não me gloriarei nessas visões, porém, salvo nas minhas fraquezas, vou me gloriar. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Bem que ele poderia, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê o que em mim ouve. Ele estava mais preocupado com o que ele falava, com o que as pessoas viam nele. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Que é um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele pediu um milagre, né? Mas, então ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Mudou completamente a visão dele. Ele não é mais o Saulo, ele é o Paulo. O que é Paulo? É pequeno, Saulo é grande. Ele se viu pequeno diante de tudo aquilo que aconteceu com ele, da história dele, da obra de Deus, das revelações, das visões, palavras inefáveis. Ele se sentiu como um homem, assim como nós, como recebemos o Senhor, né? Nós éramos todos poderosos, seja de nós mesmos, mas quando a gente aceitou o Senhor foi nos revelando o que é o ser humano sem a vida de Deus. Ele é orgulhoso, ele ostenta a ousadia, ele é desobediente, né? Ele é rebelde. Mas ao receber essas visões, ele foi vendo que não era nada daquilo que ele tinha que mudar todo o seu comportamento. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Agora ele foi perseguido. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele percebeu que quem fortalece ele é o Espírito. É a vida de Deus que nos encoraja e nos fortalece. Ó Senhor Jesus, esse é o Paulo maravilhoso. E não só isso, ele começou a seguir as pisadas do Senhor, porque ele começou a ter revelações, visões com o Senhor. O Senhor falava para ele, né? E em Efésios 3, 1, 2, olha que mudança. Efésios 3, 1, 2. Efésios 3. Por esta causa,
Eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Olha só. Ele perseguia e agora ele é perseguido. Ele prendia e agora ele é preso. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da economia de Deus. Olha que ele já estava constituído com a economia de Deus. Ele era inteligente, irmãos. Tudo que eram as coisas relacionadas à vida de Deus, à obra de Deus, Pai, Filho e Espírito, ele queria. Ele estudava. Ele assimilou aquilo rapidinho, entendeu? Pois segundo uma revelação, essa revelação foi aquilo que ele teve. As palavras inefáveis. Me foi dado conhecer o mistério. Que mistério que é esse? Que escrevi agora há pouco resumidamente. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não me foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Em outras gerações passadas, ninguém dado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele começou a pregar o Evangelho. Mas o Evangelho do Novo Testamento, não do Velho. Ele começou a pregar o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Ele sabia que ele era o menor. E foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Qual que é essa economia do mistério? Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja, pela igreja. E agora ele era um irmão normal, pregava o evangelho do reino. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno poder que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo todo o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. E aqui, irmãos, ele estava pronto, maduro, sabia já de toda a economia de Deus, estava apto para pregar o evangelho, sofrer prisão, ser perseguido, injuriado, caluniado e jurado de morte. Ó Senhor Jesus! E tudo que ele fez aqui não visava em benefício próprio, nada disso. Ele visava tudo isso, o labor dele, única e exclusivamente uma coisa: Cristo e a igreja, o evangelho a todas as pessoas, independente de raça, classes sociais, de cor, de posse, era para pregar o evangelho a toda a terra habitada. Ó Senhor Jesus! Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então o homem interior ele é vazio se não tiver o Espírito de Deus. Assim como ele era vazio. Ele era o perturbador de Israel. Ninguém podia ouvir, os irmãos não podiam ouvir esse nome, ficavam temerosos. Mas diante do Espírito o homem se renova, se refaz, se transforma. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! É isso, irmão, a vida de Paulo mudou completamente. E ele vem agora defender o Evangelho. Está defendendo. Gálatas 4, fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, 4,19, desculpa, fala assim:
ele não é só pai, né? Meus filhos. Agora ele também é o pai. Ele se tornou pai dos irmãos. Ele foi separado, né, para pregar o evangelho. Lembra lá em Antioquia, quando o Espírito falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado? Ele foi separado pelo Espírito. Ele já tinha a vida de Deus, ele tinha a vida do Espírito econômico para pregar o evangelho, de poder, de milagres. Ele fez milagres, Paulo. Realizou milagres. Meus filhos. Mas aqui ele não está sendo como um pai. Você sabe como é que ele está sendo aqui? Como mãe. Por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em... Ele não era só pai. Ele também era uma mãe. Ele era pai, mãe, apóstolo. Ó Senhor Jesus, ele era especial, irmãos. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Estava falando dos Gálatas. As igrejas da Galácia foram levantadas lá onde tinham muitos celtas. Eles eram inconstantes, temperamentais, impulsivos. Então ele deu essa palavra para os Gálatas. Sofra agora dores de parto por causa de vocês. Senhor Jesus, e não só isso, irmãos, ele suportou tudo por causa do Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 9, 23. Ó Senhor, que mudança, não, irmãos? Que isso também possa acontecer conosco. Mudar as nossas maneiras, as nossas atitudes, não desprezar o falar do Senhor, não desprezar o Espírito, não desprezar a obra do Senhor. Isso tudo faz parte da nossa vida de igrejar. Então, em 1 Coríntios 9, 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim, com a finalidade de me tornar cooperador com ele. Ele cooperava no Evangelho com outros irmãos. Ele começou a viver a vida da igreja, como eu falei, normal. Não sabeis vós que não é isso aí, é só o 23 mesmo. Ele era um cooperador do Evangelho. E o 16 diz assim, ainda em 1 Coríntios 9, fala assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha só que interessante, ele se gloriava. Prendi 200 hoje, 30 mulheres, 170 santos do caminho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ele era um devedor do Evangelho, porque o Senhor que pregou o Evangelho para ele, o Senhor queria para ele, Paulo agora para ele. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tem um galardão. Galardão, e vai ser recompensado. Mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro é que me está confiada. Então, de qualquer maneira, ele tinha que pregar como galardão dispenseiro e pregar o Evangelho. Pesava sobre ele essa obrigação, entendeu? Irmãos, Paulo foi um resiliente. Diante de todas as dificuldades, de todo o sofrimento, das fraquezas, ele não recuou, não olhou para trás. Resiliente, forte, né? Por causa do Evangelho. Ó Senhor Jesus. E em 2 Coríntios 6, estou terminando, irmãos. 2 Coríntios 6 fala assim: ó. 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ele não valor, mas isso ele pôde falar isso aqui porque ele teve essa experiência. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade
e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em nossa causa, em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, olha aqui como é que ele é resiliente. Em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, eis contudo que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, irmãos? Esse foi nosso Paulo. Maravilhoso, né? Eu não vou compartilhar mais, porque o Silvio falou lá depois, lá quando ele foi para Roma, né? E ele foi caluniado por Nero, que ele pôs fogo, que foi Paulo que pôs fogo e os cristãos colocaram fogo em Roma. Isso eu não vou falar, quero só deixar esse ponto positivo na vida de Paulo. Apesar de ele ter começado como perseguidor, ele foi um resiliente. Ele foi um exemplo para nós. Ele é um modelo para nós. Da mesma maneira que ele seguia as pisadas do Senhor, ele tinha um esplêndido de Cristo por nós. Isso aqui é o esplêndido de Cristo. A resiliência. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar agora o H58. Amém? Não? Desculpa, o S87. Desculpa. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.